Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de discursivas. Meu nome é Carlos Roberto, sou professor de discursivas e coordenador do Núcleo de Discursivos e Recursos aqui do Estratégia Concurso. Um prazer estar ministrando mais essa aula a todos vocês. Estou animadíssimo para começar, porque, na minha opinião, trata-se de uma aula extremamente importante para a consolidação do seu conhecimento com relação à prática textual. Tá? Então, para a gente chegar em níveis excelentes ali da produção, certamente a gente tem de ter uma base muito bem feita, uma base teórica consolidada, até mesmo para que quando eu começar a utilizar certas terminologias, vocês não fiquem aí do outro lado com dúvidas, né? Que vocês consigam acompanhar o raciocínio aqui nas aulas práticas de produção de textos. Esta aula, particularmente, nós trabalharemos mais aspectos teóricos, as partes que compõem o texto, as nuances que vocês precisam efetivamente assim de dominá-las para redigir os seus textos, tá? Então nós adentraremos gradativamente por cada um desses aspectos que eu julgo ser importantes para o seu condicionamento, vamos dizer assim, nessa parte de produção textual. E eu tenho certeza que ao final vai ser de grande valia aí, que vocês vão ter adquirido muito conhecimento para no momento de analisar textos criticamente, vocês consigam visualizar todos esses elementos que nesta aula eu trabalharei com vocês, tá bom? Então percorreremos aqui muitos aspectos importantes, obviamente com base na nossa trajetória profissional, que a gente analisa, né, aqueles assuntos que recorrentemente assim, os alunos têm dúvidas e a gente fica sanando as dúvidas dos alunos, muitas vezes que estão desorientados com relação a essa base sólida que precisa ter. Tá? Então, nosso intuito aqui é de caminhar gradativamente, será uma aula mais lenta, mais teórica, mas a gente vai caminhar gradativamente, subindo degrau a degrau, para nas próximas aulas a gente conseguir entrar na parte de produção de textos, efetivamente, sem dúvidas, né? Já com a cabeça, com a mente aberta, né, e conseguindo visualizar ali os diversos elementos que compõem um texto. Tá bom? Então, estou animado realmente para começar esta aula, porque é uma aula importante, pessoal. A partir daqui, se vocês entenderem todos esses conceitos que eu trarei, nas próximas aulas vai ser moleza, desde que vocês tenham conteúdo aí adquirido para poder redigir sobre os temas que nós apresentaremos. Tá bom? Tranquilo? Vamos começar então, visitando aqui o nosso slide. Bom, então estamos na aula aqui, pessoal, do Manual Prático sobre Produção Textual, parte 2, tá? Opa, parte 2 não, estamos na parte 1, na verdade, né? Estamos na parte 1, a parte 2 é a parte de apresentação. E aqui o nosso sumário. Vamos verificar o que nós veremos nesta aula, tópico a tópico, pessoal. Inicialmente falaremos um pouquinho aqui sobre a metodologia de ensino aqui do Estratégia do Núcleo de Discursivas, aquilo que nós acreditamos que seja uma metodologia realmente eficiente aí para o seu aprendizado. Tecerei breves comentários aqui como coach, pedirei licença ao professor Carlos Roberto, né, e trarei aqui o coach Carlos Roberto para que possamos bater um breve papo sobre essa parte de preparação para provas discursivas, tá? Em seguida, adentraremos aqui nos 5 6 da dissertação, tá? É importante vocês conhecê-los, eu diria que a base de todo o texto dissertativo começa aí. Em seguida, falaremos sobre as formas de estimular a curiosidade do leitor, aqui no nosso caso, para fins de concursos públicos, despertar a curiosidade do examinador no texto. Entraremos nos tipos de argumentos. Acho importante você conhecer os tipos de argumentos que você pode trabalhar no seu texto, tá? Muitas vezes muitas vezes os alunos até trabalham, alguns deles, de forma inconsciente, né? Simplesmente de forma inconsciente. Vai ali no feeling mesmo, vai argumentando e não sabe exatamente qual o tipo de argumento que ele está utilizando. Quando a gente tem conhecimento sobre as possibilidades argumentativas que nós temos, né, para poder inserir num texto, fica mais fácil, fica mais técnico, obviamente, porque você vai estar treinado com as várias possibilidades argumentativas e para inserir aquilo no seu texto, desde que você esteja treinado, vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Em seguida, nós teceremos aqui breves comentários sobre o tópico frasal.
Entraremos aqui na parte dos pontos semânticos, tá? Da parte dos pontos semânticos, importantíssima, tá? A parte estrutural, pessoal, do texto, a parte de estrutura mesmo do texto, as estruturas formais, clássicas, simplificadas, modernas, a gente vai deixar para um outro momento, tá? Entretanto, essa parte dos pontos semânticos que compõem a estrutura conceitual do texto, do ponto de vista dos elementos que compõem as ideias que são postas dentro do texto, a gente vai fazer alguns comentários hoje já, tá? Apresentarei alguns exemplos, debateremos juntos aqui sobre esses pontos semânticos. Então, quem nunca ouviu falar aí de assunto, tema, tese, tópicos, né? Então, tudo isso daí nós falaremos nesta aula. Se der tempo, pessoal, não vou garantir, acredito que vai ficar um pouquinho apertado para falar sobre os tipos de introdução, de desenvolvimento e de fechamento. Acredito que essa parte aqui nós deixaremos para a próxima aula, já iniciaremos a próxima aula falando aí sobre os tipos de introdução, de desenvolvimento e fechamento. Por quê? Porque eu quero detalhar bem esses tópicos aqui, tá? Quero que a gente avance com essas, do tópico 1 até o tópico 7 ali, absolutamente bem entendido e consolidado aí no nosso entendimento. Tranquilo? Então, voltando aqui ao nosso slide, vamos avançar. Bom, falando brevemente sobre a metodologia de ensino de estratégia de concurso, pessoal. Essa daí é o que eu chamo da nossa tríade aí do aprendizado, né? O nosso caminho do aprendizado. Inicialmente, vocês dispõem aí do nosso material teórico, né? O nosso material teórico que compõe tanto os nossos PDFs quanto as videoaulas. Em seguida, pessoal, é indispensável que você produza textos. Nos nossos materiais teóricos, vocês têm acesso à parte teórica, obviamente, né, escrita em videoaulas. E no nosso material escrito, nós disponibilizamos ali as propostas temáticas, né, os temas que nós julgamos ali serem importantes de serem treinados antes da prova, que vão ter pertinência ali com o concurso que você vai fazer. Sobre esses temas aí, vocês têm, obviamente, vocês precisam estudá-los e redigir textos sobre eles, né? Então, a gente apresenta ali, vamos supor, 15 temas num curso, né? Vocês têm de redigir textos sobre esses 15 temas, né? Vocês têm de realmente treinar efetivamente. Isso faz parte da sua evolução, da sua preparação. E principalmente, pessoal, submeta seus textos ao serviço de correção, a correção analítica. Pode ser um colega seu que tenha boa habilidade ali com a parte escrita, né, do texto, com a linguagem formal, né, parte gramatical correta dos textos. Mas se você, porventura, não tiver esse amigo, nós disponibilizamos esse serviço a você por meio dos nossos profissionais, dos nossos professores aqui do Estratégia. Tá? Então, um bom material aliado a uma boa prática, né, constante que vocês certamente farão com a correção analítica dos textos, né, para poder verificar onde estão errando e sanando gradativamente esses erros, essas falhas, nós acreditamos que é a metodologia perfeita para a sua preparação. Tá bom? Então, o nosso material tem uma característica de ser completão, realmente é um material completo de produção de texto. Né? Nós aqui não entramos efetivamente já na parte prática, né? Poderíamos até fazer isso, né? Já começar aqui produzindo texto inicialmente, né? Destaca-se que o problema da violência urbana, né, decorre, né, de uma deficiência em políticas públicas do Estado, e aí a gente vai mostrando ali os pedacinhos do texto, vai avançando, finaliza o texto, entrega para o aluno, tá ótimo. Não, aqui a gente quer formar pessoas enjoadas, pessoas realmente impecáveis com relação a produção de texto, que vão também ser pessoas impecáveis dentro da administração pública. Mas se você quer olhar, quer pular, né, tá correndo para fechar o edital, quer olhar tão somente a parte mais prática, sugiro avançar em algumas aulas e ir direto para a parte prática aqui do nosso curso, principalmente para quem já acompanhou toda essa parte teórica em cursos passados. Tá bom? Então vamos lá. Bom, rapidamente quero trazer algumas dicas aqui para vocês que vão se planejar para concursos públicos, né, que contenham aí provas discursivas. Pessoal, inicialmente, dica número 1 aqui, ó, planeje seus estudos. Vocês certamente que estão estudando para concursos públicos, né, tem ali o seu planejamento de estudos, o seu ciclo de estudos. Se você ainda não tem, por favor, Estratégia disponibiliza serviço de coach, temos diversos vídeos aí
disponibilizados gratuitamente no YouTube para que vocês tenham uma noção de como montar um planejamento de estudos, tá? Então é muito importante você ter esse planejamento de estudos, né? Tanto da parte objetiva quanto da parte discursiva. Então, o meu intuito aqui de falar planeje seus estudos aqui no curso de discursivas é para você inserir um horário no seu planejamento de estudos que seja exclusivamente para treinar a prova discursiva, tá? Para estudar, obviamente, os nossos materiais e para treinar os textos, tá? Não deixe isso daí para o momento perto da prova, não, porque a evolução na prática textual ela ocorre lentamente. Então não vai ser da noite para o dia. Eu costumo dizer aos nossos alunos que 30 textos no mínimo ali antes da prova você tem que treinar. Caramba, 30 textos, professor, isso é moleza, pessoal. Se você treinar 2, 3 textos por semana, no momento já pós-edital, você já treinou isso daí. Tá? Imagina você treinando no momento pré-edital, ainda dá para treinar muito mais. Lá no dia da prova vai ser tão somente mais um dia que você vai redigir um texto. Tá? Então planeje seus estudos, insira, disponibilize dentro do seu planejamento de estudos o dia que você vai separar para treinar a prova discursiva, tá? Para estudar, para se dedicar exclusivamente à parte discursiva do seu concurso, que tem aí realmente decidido quem são os aprovados. Tá? A próxima dica que eu trago aqui: tenha um local apropriado para treinar, pessoal. Tenha um local apropriado para treinar. É muito importante você disponibilizar aquele lugarzinho ali silencioso, né, que você vai treinar o seu texto sem interrupções, né, porque você está no meio de um raciocínio de um texto, cronometrando, né, para simular a condição real de prova, e aí vem gente incomodar, né, barulho demais, apesar de que um barulhozinho ali mediano é até legal, porque no dia da prova não vai ser silêncio absoluto. Né? Então é importante você ter esse local aí próprio para poder treinar a prova discursiva. Eu sugiro até que um pouquinho desconfortável, tá? As cadeiras aí de concurso público não tem vindo muito confortáveis, não. Então é bom você treinar no local apropriado. Eu falo isso, pessoal, que eu tive uma aluna, poxa, deu muita pena dessa aluna, que ela foi eliminada de um concurso porque ela tinha problema de coluna, né? E treinava numa cadeira especial. Estudava numa cadeira especial. E lá no dia do certame, a cadeira era extremamente desconfortável e ela sentiu tanta dor nas costas que ela não conseguiu redigir o texto. Ela simplesmente abandonou por não estar suportando mais aquela dor. Né? Então, para isso não acontecer com você, é importante você ter aquele lugar ali que vai simular a condição real de prova. Tá? A terceira dica que eu trago para vocês aqui: anote ideias de temas durante os estudos. Como assim, professor? Pessoal, vocês estão se preparando para a parte objetiva, né, do concurso público. Então, vocês estão estudando ali disciplinas que, porventura, podem vir a ser cobradas lá no dia da sua prova. Você estudou direito constitucional, né? Vamos supor que você estudou a parte de nacionalidade do direito constitucional. Faça ali um breve resuminho, né, sobre ele, anote as ideias, marque as ideias mais importantes no seu material. E quando você for treinar a sua prova discursiva, tente redigir sobre aquele assunto que você estudou durante a semana. Vá pescando no seu material teórico, né, as possibilidades de temas que podem vir a ser cobrados na prova discursiva. Por quê? Porque você vai fazendo um banco de dados de possíveis temas e vai redigindo sobre eles. No início, nem precisa se preocupar com a estrutura, né? Vou fazer um parágrafo introdutório, um fechamento. Não, simplesmente tente ir redigindo sobre o conteúdo estudado. Isso vai forçar você a resgatar assuntos já estudados, né? Uma técnica até de memorização, e também vai começar a desenvolver certa velocidade com relação à habilidade de pensar e redigir, né? E passar para o papel e a caneta. Então, faça isso. Vá anotando possíveis temas e escrevendo sobre eles ao longo da semana, tá? A próxima dica aqui que eu trago é revisar os textos produzidos. Ora, se você vai produzir ali em torno de 30 temas, 30 textos antes da sua prova, na véspera de prova, obviamente, pega esses 30 aí, dê uma boa revisada, veja os textos que você redigiu, a forma como você construiu, obviamente os textos já revisados, né? Veja a forma como você construiu aquele texto, porque a probabilidade de você que praticou muitos temas aí,
redigiu sobre muitos temas, a probabilidade de cair um desses temas lá no dia da sua prova é muito grande, né? Então, tomem cuidado com relação a isso daí, revise todos esses textos, porque se porventura cair, vocês estarão preparados. Ó, no meu concurso do Banco Central, de 3 temas eu acertei 2, hein? Fazendo isso daqui. Então, tô passando esse esquema aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês podem também ser beneficiados com relação a isso aí. Treinar com a caneta adequada, aqui a galera me sacaneia, né? A galera do Estratégia aí tira uma onda comigo, Carlos Montblanc, né? O Carlos Montblanc, porque eu falo para o concurseiro o seguinte: pessoal, não vai ficar redigindo com Montblanc para fazer a prova com Bic, né? Então não dá para fazer isso. Lá no dia da prova, a Bic ela é uma caneta dura, aquela caneta que dói a mão, que desliza, né? Que você desliza assim e ela realmente não é legal. Imagina você redigir ali 60 páginas, né? Folha de rascunho mais 60 linhas, né? Folha de rascunho mais texto definitivo, com a caneta que você não está acostumado, que é dura, sob pressão, tempo, fiscal falando que o tempo está acabando e a cabeça está esquentando que você não consegue desenvolver aquele tema. Então, assim, treine já com ela, né? Esteja acostumado com ela. Nem pense que existem aí outras canetas mais confortáveis. Treine com aquela que você vai fazer a sua prova, tá bom? E por fim aqui, controle o tempo gasto para produzir seus textos. Isso aqui é fundamental. No início, não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe com o tempo gasto. Entretanto, quando você começar a entrar num nível mais avançado, é importante você controlar, inclusive nas nossas folhas de resposta que nós disponibilizamos aqui nos cursos, nós colocamos um campo lá para o aluno anotar quanto tempo ele gastou, para ele verificar a evolução dele com relação ao tempo e também para que a gente possa fazer alguns comentários, tá? Então anote lá o tempo gasto nos seus textos, é importante, tá, pessoal, você controlar. Qual o tempo assim que eu julgo ser razoável, né, para quem vai fazer prova de concurso? Pessoal, em torno de 45 minutos a 1 hora, um texto de 30 linhas, tá? No máximo estourando 1h15 ali. Tá? Isso daí é o ideal. Se você conseguir cravar nisso daí, você não vai prejudicar a sua prova objetiva. Entretanto, se você estiver fazendo ali em 1h40, 1h50, você já está prejudicando ali a sua prova objetiva. Tá? Então treine, vá anotando ali o tempo que vocês vão pegando essa malícia aí, esse treinamento, esse condicionamento para conseguir redigir cada vez mais rapidamente, tá bom?